noite para nós todos, né? Como eu disse de uma outra vez aí, nós temos que dizer assim: a paz do Senhor esteja conosco. Porque, ao que parece, toda vez que nós relacionamos com o nome do Senhor Jesus, algo extraordinário, sem que a gente possa saber, ocorre quando esse nome é dito com sinceridade, respeito, e quando da parte da criatura que vai fazer uma exposição se vincule à profundidade dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso propósito para esta noite, a beneficiar a mim primeiramente e por contrapartida a todos. E eu pedi a Beth para que ela lesse propositadamente a lição do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Uma pessoa misericordiosa, ela evita muitos dissabores em sua vida, elimina focos de intranquilidade, de tensão e de doença. A pessoa misericordiosa, ela sabe resolver os seus problemas utilizando-se do canal divino, que é o amparo de Jesus. Aqui na Terra, quando as pessoas sabem lidar com estes problemas, os mais variados, e está sempre bem, ou de bem com as pessoas, diz assim: ele é um grande político. Mas vamos deixar esse termo político de lado, que na realidade é uma pessoa misericordiosa, quem sabe lidar com as diferenças e os sofrimentos com que nós somos envolvidos. Se nós trabalharmos extenuantemente, se estudarmos com todo afinco, se formos devotados e abnegados por qualquer causa trabalhista ou de fraternidade, nós desempenhamos com toda tranquilidade. Mas quando nós nos deparamos com um adversário em nossa vida, a vida torna-se um tanto difícil. Adversário, a gente sabe que é uma pessoa que está jogando do outro lado do nosso entendimento. É como fosse uma partida em que ela joga em um campo e nós jogamos no outro. E que ao encontrarmos, não há diálogo, não tem solução e às vezes cai até no ódio. Então, por que Jesus disse assim: reconciliai o mais depressa possível com seus adversários? Quem são os nossos adversários? Existe pessoa que chega a pensar que não tem, mas muitas pessoas podem não manifestar o respeito pela educação, que ela não tem tolerância por nós, não se simpatiza conosco e, por conseguinte, não gosta da nossa presença. É o adversário. E às vezes isso partiu de uma palavra tão pequena, então de uma conversa tão simples, e a gente criou um adversário. No campo da adversidade, nós escutamos sempre pessoas falando assim, aí já é o excesso, né? Nunca mais eu coloco os pés lá. Nunca mais eu quero ver. Nunca mais eu vou procurar. Não temos isso em nossas vidas? Isso
para nós, parece que é uma coisa comum. Desentender com alguém por um ponto de vista, por uma questão, às vezes até nós podemos repartir o mesmo teto, mas somos adversários. Isso se dá entre marido e mulher, mãe e filha, pai e filha, sempre os opostos. Filha e mãe, adversário. E filho e pai, adversários. Sem trazer para dentro da nossa conversa situações que se diz assim: nora e genro. Vamos deixar esse artigo porque ele é complicado. Vamos deixar um pouco mais adiante. Então, os adversários existem toda vez que nós queremos impor um ponto de vista. Porque quando nós estamos dirigindo a palavra a alguém, se nós não formos adequadamente humildes e tranquilos, nós vamos dizer às pessoas: não é assim não, é assim, eu acho que é assim, assim. Ninguém gosta de ser tratado desta maneira, não é mesmo? Por mais simples que a pessoa seja, ou por pouco conhecimento que ela tenha, toda criatura quer ser respeitada no seu ponto de vista, porque ela entende a vida daquela forma. E se eu tenho um entendimento melhor ou superior, cabe-me utilizar da caridade e não diminuí-la e nem humilhar aquela pessoa, para não criar adversários. Jesus mesmo já recomendou há 2000 anos: reconcilia-te o mais depressa possível com o seu adversário, enquanto estás a caminho, para que não sejas entregue ao juiz e posteriormente ao ministro da Justiça. É uma coisa meio assim, se verificarmos as palavras, meio sem ordem e ética. Mas quem é esse juiz? Quem é esse ministro, né, que vai me condenar? Aonde? Quem que está vendo? Eu nunca vi. Pois bem, então vamos pensar. Eu tenho de uma diversidade o de Horácio Russo. E a cada dia que passa, eu faço tudo para que essa diversidade aumente e crie entre nós dois uma barreira cada vez maior e, por consequente, um precipício. Nenhum vai de cá e nem outro vem de lá. Nessa diversidade, ela vai tomando proporção chamada tempo. E o tempo que nós gastarmos com a diversidade é o tempo que nós gastaremos para desfazer a adversidade. É como uma pessoa que tem um hábito por 30 anos. Se ela procurar livrar-se deste hábito, ela precisa de 30 anos para falar que ela não gosta mais daquele vício. Então, por base, estudos da medicina que diz assim: uma pessoa que tem o hábito do tabagismo, né, falando em termos técnicos, quer dizer, um fumante, se ele fumar 30 anos, ele resolver falar, eu tenho que parar, ele vai levar 30 outros para se ver livre realmente. É a mesma quantidade. E a mesma quantidade é que a gente gasta por ter mantido uma adversidade, ou uma rusga, ou uma confusão, ou uma briga, seja lá o nome do que for. E quando Jesus peça, faça o mais depressa possível. Mas não basta eu chegar no dia assim e dizer assim: me desculpe, isso não dá cola, não dá briga, porque ele não sentiu na alma a minha transformação. E eu vou conservando. Aí diz o Senhor Jesus assim: para que você não seja entregue ao juiz. Mas quem é o juiz que sabe que eu sou adversário do Dioraci e que vai me condenar? Vocês sabem quem é esse juiz?
Ninguém sabe? Consciência. A nossa consciência, parabéns que falou. É a nossa consciência. Ela diz assim: toda vez que eu lembrar ou ver o de Horaci, aquilo palpita um sofrimento de mim, cada vez mais dilatado e enorme. Então, o juiz que nós temos, ele vive em nós, ou vamos dizer assim, dentro de nós, é a nossa consciência. Jesus trata a nossa consciência de um aguilhão. Aguilhão, ele começa a bater e transformar nós em sofredor. Eu não posso deixar a minha consciência intranquila. Eu tenho que resolver para poder manter a tranquilidade. Mas se eu não der satisfação à minha consciência, vou à frente, vou levando tudo sem razão, com raiva e com ódio, daí a pouco é o ministro que eu serei entregue. E quem é esse ministro? Você acha que pode ser? É Deus. É Deus. Deus diz assim: eu te dei oportunidade de tempo e você não reconciliou com o teu adversário. Mas você não vai sair desta enquanto você não pagar o último centímetro que ele ficou amargurado e decepcionado. Centil é uma moeda para baixo do centavo que existiu há muito tempo atrás em Portugal. Tá certo, pessoal? Eles deram esse nome deles porque Portugal havia ganho uma guerra contra os celtas, não sei, isso? Muito errado? Estou lembrando, hein? Estou lembrando das coisas. Eu estou ficando velho, mas estou bom de cabeça. Então, sentiu o que eu deixei dias, horas e minutos ele sofrendo, eu tenho que resgatar tudinho para ele. Mas deixei passar essa existência, não me preocupei em ter então de volta como meu amigo. Por causa de que a gente não se reúne com os adversários? Por orgulho. Eu vou lá pedir perdão para ele? Não, deixa estar lá. Mas quem faz isso, ele se livra da dívida, e se o outro não perdoar, aí ele é que está compromissado com a lei de Deus. Então, aí eu não consigo esquecer aquela mágoa. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem dos presentes aqui que não tem uma mágoa, uma decepção ou indiferença, né? Ou indiferença de alguém? Levante a mão. Até os mais idosos estão fazendo assim. Entende? Faz parte da imperfeição do mundo que nós moramos. É doloroso, mas faz parte. Então, pois bem, eu com o de Horaci, problema dele. É o que mais a gente escuta. Problema dele. Outro dia, uma senhora me consultou, entre aspas, né? Como a gente anda muito por aí, as pessoas acham que a gente tem alguma coisa excepcional, mas não. Na realidade, o que nós possuímos é um pouco de estudo e atenção total ao Evangelho. E eu fui numa cidade e fiz umas colocações sobre o Evangelho, e no outro dia a mulher me ligou: olha, eu posso falar com o senhor? Perfeitamente. Eu poderia alegar, mas eu estou trabalhando, eu não tenho muito tempo para atender telefone, porque eu tenho que estar trabalhando direto, muito, mas reservo todo o tempo possível. Sabe o que é, seu pai? O senhor falou ontem assim lá no centro, e eu gostei demais. Mas eu não estou suportando o meu marido. Ele é um alcoólatra, não sai de bar, e quando vem para casa é um transtorno. Eu vou me separar e vou pôr ele na rua. O que o senhor acha? Eu falei: eu não acho.
eu penso que a senhora não deve abandoná-lo, não deve largar dele. Mas é difícil. Se é difícil, nós temos que pedir força a Deus. E eu pergunto aqui aos que casaram, que foram casados, são casados. O começo dos nossos matrimônios foram fáceis? Foram. Devagarinho nós fomos tirando as diferenças. A mulher, no início é aquela beleza, o marido também, mas daí a pouco vem as diferenças. Nós muitas vezes nos tornamos adversários. E a pior fase da diversidade de um lar entre marido e mulher, a pior coisa, quando está péssimo, é quando um não tem mais prazer de conversar com o outro. Essa é a fase da diversidade mais aguda do matrimônio. Pois bem, prosseguindo na nossa jornada. Aí, eu não perdoei um adversário. Deus, que é um pai justo, fala assim: na minha lei, os meus filhos, ninguém pode ser adversário, muito menos inimigo e odiar os outros. Aí, numa outra existência, eu volto, ganho um novo corpo, tem uma outra criatura que vai me tolerar como mulher, minha esposa. Eu falo: ó, eu vou te dar um novo corpo, você vai ter um matrimônio, você vai ter uma saúde perfeita, você vai trabalhar uma certa inteligência, só que, como filhos, vão ser os adversários. E o Dioraci Russo, a figura que eu peguei como exemplo, foi detestando eu, que dizia: não posso nem ouvir falar o nome do Toninho, não posso nem ver. Aí na outra oportunidade, na outra encarnação, ou o filho mais velho, se eu for pai de 3, ou mais velho, ou do meio, ou caçula, o Dioraci vai estar presente. Querendo ou não, é obrigatório. Ele não vai querer. E ele vem com toda a zanga, toda a raiva, toda a maldade que eu incluí nele. Ele começa, desde a infância, a não ter muita... Eu não sei por que esse meu filho não gosta de mim. Eu não sei, eu faço tudo para ele e ele não me dá atenção. Outro dia, um pai me descreveu um filho assim: explica para mim, que eu já fui para todo lado e não achei. Eu tenho um filho, olha, eu ensinei ele a falar, concedi tudo que foi bom, tudo que eu não tive na vida, eu concedi a esse filho, junto com outros. Esse filho vive comigo, já numa idade que poderia já ter família, mas mora comigo ainda. Mas ele é completamente indiferente comigo. Eu não posso fazer uma pergunta para ele, eu não posso vacilar, porque se ele falar assim: aquele é Paulo, eu falo: filho de quem? Ah, mas o senhor não sabe quem que é? É um nervosismo, a flor da pele, que a gente não fala, mas de onde que veio? E nisso, o pai começa a recuar, porque leva tanta bordoada, leva tanto desprezo, tanta ofensa do filho, que para continuar sendo pai e filho, ele acaba se calando. Nós não fizemos no passado, não reconciliamos com o nosso adversário, aí vem esses filhos problemas. Filho, filha, nora, genro, nós não escolhemos. Deus fala assim: você não vai escolher, não. Vamos mandar um estoque, uma ponta dos muitos adversários que tem aqui contra você. É uma ponta só. E se não bastasse isso, Deus fala assim: ó, vamos aproveitar e vamos mandar 6 netos para ele, tudo adversário. E aí a gente trabalha, junta dinheiro e fala assim: eu vou dividir entre os meus herdeiros, para pagar o que nós tiramos deles, às vezes em maus negócios, em vidas passadas.
Todo mundo dando risada, mas é a pura verdade. É tão cruel ouvir uma verdade assim que a gente acaba dando risada. Não é verdade? É por aí? É tudo que a gente queria, às vezes, ouvir de um médico, a gente acha num livro espírita. Sabe? E vocês perguntam então para mim, então você vive este problema? 24 horas. Ainda tem um na minha companhia. A Mara conhece, né? Eu preciso saber, é como dizia a minha mãe, é preciso pisar em ovos para conversar. Mas não tem problema. Um dia ele vai chegar, como os nossos adversários pegam com o filho, e chega assim, ó, eu vou me casar, ou eu, hoje não fala tanto, né? Eu vou me juntar, eu vou ver com a minha namorada, né? Porque rompendo com tudo, qualquer coisa que se sabia. E aí, é aí que nós acabamos o pagamento. Se o filho saiu, obrigado por tudo, meu pai. Aí nós estamos livres daquele compromisso. E se tiverem outros compromissos, nós deveremos pagar, ou agora ou mais adiante. Então, na existência atual, todo dia nós podemos colecionar adversários ou amigos. Então, por exemplo, domingo, na Terra, comercialmente, o que se comemora? Dia dos Pais. E um passarinho voando é a mesma coisa. Dia das Mães é mais interessante. Isso é uma realidade. Na verdade, não estou questionando. Os filhos, depois que receberam, vão dizer, ó pai, eu não posso ir aí. Parabéns, viu? Meu pai, obrigado. Fica por isso mesmo. É os adversários, né? Mas nós temos que fazer esses filhos gostarem de nós, não exigindo. Você é um ingrato, você me faz sofrer, eu te dei a vida, eu te sustentei, eu te... Não. Jesus não pediu dessa forma. Com os filhos, vamos pôr só os filhos, nós temos que trabalhar chorando por dentro e sorrindo por fora. Eles têm que ver não na palavra, no exemplo. Porque vai chegar num ponto que eles falam assim, nossa, o dia que eles passaram de filhos para pais, aí que eles vão compreender nós. Aí nós já estamos velhos, aí não vai dar mais tempo. Mas o pai tem que fazer a sua parte. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário. Não percamos tempo de falar mal de ninguém, não percamos de anotar falhas de ninguém, erros de ninguém, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é isso e aquilo. Esqueça. A verdadeira felicidade está em nós perseverar no bem e trabalhar silenciosamente. Só assim a gente vence as calúnias da vida. E quem falou essa frase não sou eu, foi um grande presidente dos Estados Unidos, George Washington. Então, quando a gente recebe tudo o contrário ao que nós esperávamos, persevera no bem e faça silêncio. Não fala nada para ninguém, porque depois a gente se sente mal. Porque às vezes nós estamos naquela fase, queixando para a nossa vizinha dos filhos. Ah, porque meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Aí o filho chega e a gente, ah, meu querido, meu amor. Vamos falar, mas ela gosta ou não gosta? Não é assim? Então nós devemos ser coerentes com aquilo. Se nós temos uma diferença, o interessante é fazer silêncio. Como diz no popular, roupa suja não vai para fora não. Às vezes quem a gente julga ser indiferente, lá na frente será o nosso braço forte. É como nesse período de até 6 de outubro, que é eleição?
7 de outubro? 7 de outubro. Nós temos um período aí de grande perturbação. Sem que a gente perceba, a cidade fica... Tudo aquilo que um contra o outro diz, os adversários que se formam sem necessidade, fica preso no ar. É como fosse quando faz a queima de cana para cortar. Fica aquela fumaça. Fica sobre a cidade. Ele não é do nosso lado. Ele é contra. Tinha que ser. Se a nossa Constituição, que rege os nossos direitos individuais no país, nos dá o direito do voto ser secreto, que atitude nós devemos tomar durante a campanha política? De silêncio. Não precisa se exprimir, porque quando a gente pensa, o meu lado está vendo, esse é que nós criamos adversários. Ironizamos os outros. É aí que a gente cria de graça o que não precisava construir sobre nós. Se a Constituição brasileira permite que a gente vá até a sala de votação, aplique lá o número que for e saia, e é secreto, não precisamos falar. Nós só construímos sofrimento porque nós é que gostamos de ser invigilantes e de falar muito. Vocês imaginem, por exemplo, o meu lado teve sucesso na votação, aí saiu uma carreata e eu saio. Os que perderam, quando a gente passar na carreata vibrando, o olhar de indignação, ou de raiva, ou de ódio, irá funcionar contra quem? Contra nós. Um dia ele vai falar, ele nunca mais vai esquecer. Não devemos participar de nada, muito menos de jogo, para dar vantagem a nós. Aí que a gente cria adversidades. E como que eu vou viver sem estar colocando o assunto que nós devemos viver igual o Senhor Jesus vivia, no trabalho e cumprindo a vontade de Deus. Porque todas as adversidades, por pequena que seja, eu crio uma pequena adversidade para eu dar uma resposta ríspida para o Chivino. E ele ficou descontente comigo. Aquilo fomenta no seu corpo e na sua mente um fermento. E eu posso ir para casa dormir, que eu vou sentir o tempo todo que eu não estou muito bem, não sei o que é. Como a gente diz, parece que eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa esquisita em mim. A coisa esquisita é porque eu dei uma resposta inadequada, desrespeitosa contra ele, e ele ficou agravado. Eu tenho que voltar. Olha, Chibi, me desculpe, eu fui invigilante, falei algo que não devia. Não faz muito tempo, um amigo meu disse que estava passando de carro em frente a uma garagem que vende carro na cidade dele. E um amigo dele estava comprando e um outro amigo dele estava vendendo. Ele parou e disse assim: "Oh, você não faz compra de carro dele, do fulano de tal, porque ele não é muito honesto não, mas brincando." Os nossos problemas se originam de sofrimento nas brincadeiras. Nós vimos em alguma parte do Evangelho Jesus brincar. Criança pode, porque tem pouco raciocínio, adulto não pode. Ele disse que essa pessoa, o garagista, tomou-se de uma mágoa dele que até hoje não olha nele, não cumprimenta, e ele já procurou por diversas vezes se aproximar, não tem jeito. Ele faz por donde, mas não tem. Então, menos mal para ele. E ele me contou, falou: "Toninho, eu evito de brincar. E eu sou dado a muita brincadeira, por gostar das pessoas.
Mas existem horas que as pessoas não estão para brincadeira. Eu posso ficar o dia inteiro brincando. Eu posso ser contente o dia inteiro, alegre o dia inteiro, mas nem todas as pessoas conseguem e admitem uma brincadeira. Então, nós temos que ser muito respeitosos com os outros, não interferir. Então, uma das coisas que a gente nunca percebe ou não percebe, uma pessoa está falando, a gente já corta e começa a falar. Interrompe e já vai dando ponto para a gente. A pessoa fica assim e fica uma pequena mancha. Existe um ditado que diz assim: coração alheio é terra que não se pisa, que se pisar fica marcado. Emmanuel, o grande instrutor nosso de Chico, dizia assim: se você não tem possibilidade de sustentar uma palavra com uma outra pessoa, não prometa. Não faça. Pode deixar que eu vou lá na sua casa. Se você sabe que não pode ir, não diga. Não fale de qualquer jeito. Existe compromisso. Promessa é dívida. Todas as pessoas esperam. A dona Carmelita de Turama uma vez foi a Uberaba e contou para o Chico: Chico, eu vim aqui que eu tive um sonho com uma pessoa de cabelos brancos, barba branca, pedindo para que eu abra um centro espírita em Turama. E Turama era pequenininho. E ela era a única pessoa que dava paz, cuidava das pessoas. O que você acha? E o Chico diz assim: a pessoa que foi visitá-la chama-se Adolfo Bezerra de Menezes, a doutora Adolfo Bezerra de Menezes. E ela descreveu ele, e ela não tinha visto uma fotografia. Aí mostrar para você: foi esse homem mesmo que apareceu em sonho para mim. E ele pediu para que eu abrisse o centro espírita lá, em Turama. E eu vou abrir. Uma senhora frágil, sem condições alguma, financeira, intelectualmente e de todos os outros meios. Logo, ela foi adquirindo a diversidade das trevas. Abrir uma casa espírita, a gente chama para a briga os contrários ao bem. E aí o Chico olhou bem para ela e falou assim: minha filha, o dia que você for inaugurar o seu centro, eu vou lá. Ela falou assim: então, Chico, escreve no papel que você me disse. E o Chico escreveu: no dia da inauguração do Centro Espírita Turama, pela dona Carmelita, estarei lá. Tempo vai, tempo vem. E um dia, a dona Carmelita pegou a fila e chegou no Chico: falou: Chico, eu vim te chamar para que você vá na inauguração do centro, está pronto, e você marca o dia para nós fazermos a inauguração. Falou: mas minha irmã, eu não tenho condições de ir, eu não tenho tempo. Ele falou assim: mas você prometeu para mim o dia que eu vim, aqui está o papel. Ele falou: então, minha filha, marca e me telefona que eu vou. Ninguém tem por obrigação prometer, mas se prometeu, é direito de cumprir. Quando nós vamos encarnar, a maioria de nós, por exemplo, a maioria de nós prometemos uma série de coisas que nós vamos, é mais ou menos aquela promessa quando se casa na igreja. Não vou te abandonar, na primeira curva já um cara. Né? É mais ou menos assim. Quando a gente reencarna, nós prometemos e assinamos que nós vamos cumprir uma série de situações aqui na Terra.
E depois nós esquecemos, né? Porque o dia do casamento a gente está todo empolgado, mas não é verdade, gente. Mas não está. Jurou, tem que cumprir. Tem que ir até o fim. E quando a gente vai reencarnar, a gente promete que nós seremos fortes, não iremos desesperar, não seremos fracos e não iremos desanimar da nossa luta. E aí a gente marca os pontos que nós vamos passar de adversidades. Mas chega aqui, como Deus coloca a prova mais difícil em nós, é o esquecimento dessa hora. A maioria acha que vem aqui como uma excursão, um passeio, uma diversão. E o mundo aqui, ele volta mais para a materialidade e vamos nós cair na materialidade. E depois, quando aparecem as primeiras dificuldades que nós pedimos, nós sofremos o problema de camélia. Você sabe o que é uma camélia? Uma flor, não é? A camélia é uma flor muito bonita. Assim que ela abre, ela cai do galho. É da natureza dela. Por isso que aquela música carnavalesca diz assim: foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e morreu. A camélia é uma flor linda, mas ela não tem 1 minuto que ela abre, que ela já cai do galho dela. A maioria de nós sofremos problemas de camélia. No primeiro problema nós já caímos no desânimo, já não queremos saber mais nada e queremos fugir da responsabilidade. Não podemos agir assim. Existem pessoas que deviam ver na amargura da vida dela, ela transformar um nome bonito. Que tem uma música de um filme muito antigo que se chama Doce Amargura, do tempo da Rosângela. Não é verdade? Doce Amargura, tempo da Rosângela. Quando era mocinha, não, papai. Então, quando tinha cinema em Polônia, que o Dito, né, ficava passando o filme que todo mundo pegando ela. E você ficava na fila para entrar em primeiro lugar. O cinema era do pai dela. Então, eu sei disso. Então, a maioria de nós temos um problema de camélia. Nós já queremos desistir. Ah, eu não vou fazer mais isso. Ah, eu não quero saber mais. Você que então se vira. Não faça isso. Se não saiu bem feito, a nossa relação com filho, com parentes, nora e genro. Sogra. Deixa só, porque eu sou sogro, não quero ver. Eu sou sogro, por isso que eu não me giro. Mas quando nós temos essas dificuldades, é bom a gente falar assim: Senhor, conceda-me força para fazer o melhor, para que a gente não se prejudique. Eu tenho um conhecimento de uma situação de vida em que o filho, ele era muito bom e trouxe a mãe dele viúva para dentro de casa. Mas no decorrer da vida o filho faleceu e a sogra não achou mais espaço dentro da casa da nora. Podia até ficar, mas era uma relação muito fria. A mulher foi procurar a sogra abrigo numas irmãs que já há muito tempo não se relacionavam. Final da história, morreu de forma muito triste. Quando Deus coloca uma situação dessa, não colocou uma mala sem alça dentro da nossa casa. É o que nós pedimos. E nós precisamos nos esforçar o máximo possível para levar tudo até o dia que Deus quiser. É assim que a gente reconcilia com o nosso aniversário. Ainda tem que ser de patrão e colega de trabalho. Ainda bem que você não falou isso tão forte. De tal forma.
Mas aí nós podemos levar para o patrão e o colega de trabalho. Porque o nosso patrão nós não sabemos. Existe um ditado que diz assim: Deus não é. As pessoas que se juntam próximas de nós é porque tem necessidade de existir. Uma vez o Chico contando disse assim para os amigos lá de Votuporanga: lá na região de Votuporanga tem muitos romanos encarnados. Romanos da época de Cristo. Vocês imaginem que muitos de nós podíamos estar sobre aquilo, sobre aquelas fases erradas, aquelas coisas ruins. Então, fica aberto o nosso conselho para a gente não criar animosidade. Qualquer coisa já sair discutindo. É minha vez, não, você passa na frente. Deixa as coisas andar. Não se incomode com nada. Jesus sempre agiu assim, sem se preocupar. Ele era grande e se fez pequeno. Uma das coisas mais vantajosas que a gente começa a ganhar os adversários é quando a gente fala assim: com licença, por favor. Existem filhos que falam para o pai: traz aí. E o filho fala para o pai: por favor, vem aqui. É assim que reconcilia com o adversário. Quem é filho e tem diferença com o pai, examine bem essa possibilidade. Eu tenho que tratá-lo bem, para que eu não venha a sofrer mais. Tinha um amigo meu que ele me dizia sempre assim: Toninho, toda vez que eu vejo o carro do meu genro parar na frente de casa, é como jogar um balde de água quente na minha cabeça. Mas era uma. Mas pensa bem, a filha dele, que ele amava de paixão, era apaixonado por esse homem. E como é que vai? Em maltratando o genro, a filha ia distanciar dele, que ele amava tanto. É por isso que nós temos que reconciliar com o nosso adversário. Eu não suporto ver a minha nora, mas se eu brigar com ela, o meu filho distancia de mim. Às vezes a gente olha nas modas, os costumes, as vestes, a gente fala: meu Deus, mas não diga nada. O problema é do seu filho. O problema é do seu filho. Aí, você vê que o teu genro não diga nada, o problema é da sua filha. Você só entra quando houver uma necessidade muito grande. E não compre nada, nem a tranquilidade, nem a paz, a poder de dinheiro. Eu vou dar um tanto para vocês não brigarem mais. Não faça isso. Peça por Deus, que tem muitas coisas resolvendo assim. Eu vou dar um tanto para cada um, aí fica aquela uma calmaria 90 dias, até acabar o dinheiro. Acabou o dinheiro, há o problema. Tá certo? Não é mais ou menos assim que a gente vive nos dias de hoje? Não é? Analisando tudo isso, e é isso que nós enfrentamos. E a gente tem facilidade? Tem. Se a gente se fizer humilde, modesto, discreto, benevolente, caridoso e trabalhador, nós não vamos ver nada disso. Não podemos ser indiferentes. Seja isso, não. Se eu não posso auxiliar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Eu estou vendo que tem um problema, mas não posso intrometer. Os filhos têm que ter a vida deles. Sabe? Cada um leva de uma forma. Existem pais que sufocam o matrimônio dos filhos e acaba criando diversidade. Sabe? Eu tenho uma filha e 2 filhos. A minha filha
tem uma neném de 9 meses que é a coisa mais linda, olhos azuis. Nesse ano já se rodaram 8 meses. Eu vi a minha neta 2 vezes. Porque sei das dificuldades do trabalho. Quando chega o fim de semana ela está extenuada, o marido era cansadíssimo. E vocês imaginem, tem jeito de apagar aí quando não quero ficar. Tem que pagar. Não é esta forma com que a gente causa problema? Querendo carregar a vida, os problemas que Deus deu para os nossos filhos carregarem. O maior problema está em família, os adversários. Eu tive uma sogra extraordinária. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela fazia sempre as coisas que eu mais gostava. E com isso ela me conquistou. Você conquista pela simpatia ou pelo estômago, né? Tá certo? Tá certo. Não é com qualquer queijinho que a gente vai mudar. Daí nos dias você volta de novo. Daí nos dias você torna a cortar lá, ver se tá bom. Então, meus amigos, vamos terminar a nossa conversa, já virou brincadeira e a coisa é séria. Mas é bom que a gente faça assim, nossa, fulano de tal tem uma diferença com ele, vou procurar ele. Teve um amigo meu em Idade que ele, nossa, tinha uma inimizade com uma pessoa no pé de futebol, jogando bola. Eles tinham que passar um longe do outro, porque era difícil. Aí um dia, um desses dois se transformou em espírito. E um dia ele entrou na farmácia e o outro ia sair do outro. Quando viu ele já foi lá na rua, estava na ponta da porta, a porta da farmácia. Era grande, ele foi lá na rua, peraí, quero falar com você. O outro ficou assim, assustado. Não, vem cá. Eu fui o errado quando nós tivemos uma diferença. Eu quero te pedir desculpa e perdão. Você aceita? Eu quero ser teu amigo de novo. Um ficou resmungando. Aí se acertaram. O que desculpou durou mais 90 dias só. Morreu. Por isso que porque depois que vão lá para o lado de lá, fala no Evangelho. Tem hora que ele fala, mas acabou. Mas não. Ele pode ter o ódio contra nós e ficar perseguindo nós em espírito. Certo, moço? É tão assim. Quantos anos você tem, meu filho? Desculpa. Eu 32. 32? Isso, ele vai aprender muita coisa. Para aprender a vida, as coisas da vida, a gente leva a vida inteira, viu? Então, Nunca aprende. quem falava isso era Sêneca, o que instruía Nero. Para aprender o que é a vida, nós temos que viver a vida inteira. Todo dia nós aprendemos, não é verdade? Você pergunta para uma pessoa de 92 anos, tem uns que acham que sabem tudo, né? Esses é bom a gente deixar lá no cantinho, senão não deixa ele quietinho, não mexe com ele. Quem sabe tudo, né? Mas tem pessoa que todo dia eu estou aprendendo, e tem que ser. Legal.